Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Constituição Federal de 1988, capítulo 3 dos Estados Federados, artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Inclui-se entre os bens dos Estados. Inciso 1º. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2º. As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3º. As ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União. Inciso 4º. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõem os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º. Inciso 1. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º.
Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, incisos 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município rege-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um intertício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1º. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2º. Eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no 1º domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200.000 eleitores. Inciso 3º. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4º. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de: alínea A. 9 vereadores nos municípios de até 15.000 habitantes. Alínea B. 11 vereadores nos municípios de mais de 15.000 habitantes e de até 30.000 habitantes. Alínea C. 13 vereadores nos municípios com mais de 30.000 habitantes e de até 50.000 habitantes. Alínea D. 15 vereadores nos municípios de mais de 50.000 habitantes e de até 80.000 habitantes. Alínea E. 17 vereadores nos municípios de mais de 80.000 habitantes e de até 120.000 habitantes. Alínea F. 19 vereadores nos municípios de mais de 120.000 habitantes e de até 160.000 habitantes. Alínea G. 21 vereadores nos municípios de mais de 160.000 habitantes e de até 300.000 habitantes. Alínea H. 23 vereadores nos municípios de mais de 300.000 habitantes e de até 450.000 habitantes. Alínea I. 25 vereadores nos municípios de mais de 450.000 habitantes e de até 600.000 habitantes. Alínea J. 27 vereadores nos municípios de mais de 600.000 habitantes e de até 750.000 habitantes. Alínea K. 29 vereadores nos municípios de mais de 750.000 habitantes e de até 900.000 habitantes. Alínea L. 31 vereadores nos municípios de mais de 900.000 habitantes e de até 1.050.000 habitantes. Alínea M. 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. Alínea N.
35 vereadores nos municípios de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. A linha O, 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. A linha P, 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. A linha Q, 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. A linha R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. A linha T, 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. A linha U, 49 vereadores nos municípios de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. A linha V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W, 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. A linha X, 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5º. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 6º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D. Em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7º. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8º. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9º. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança,
similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos subsídio dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1º. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Inciso 2º. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Inciso 3º. 5% para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes. Inciso 4º. 4 inteiros e 5/10% para municípios com população entre 500.001 e 300 milhões de habitantes. Inciso 5º. 4% para municípios com população entre 3.001.001 e 8 milhões de habitantes. Inciso 6º. 3 inteiros e 5/10% para municípios com população acima de 8.001.001 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 60% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Inciso 1º. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Inciso 2º. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, inciso 3º, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4º. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6º. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8º. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9º. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.